Olá, olá, tudo bom com vocês? Uma ótima noite para mais uma das nossas conversas perfumadas aqui na FSA Escola de Perfumes. Hoje uma conversa hiper ultra especial, já estou aqui devidamente preparado, vocês podem ver que o cenário está um pouquinho diferente, estou aqui com essa meia luz, todo um clima especial para esse momento. É a nossa última live do ano. A gente volta em janeiro, mas essa é uma última live com um tema muito especial. Boa noite, Maria Célia. Estamos então começando, eu normalmente espero alguns minutinhos. As conversas perfumadas dentro da FSA são um momento para eu trazer temas relevantes dentro do mundo da criação independente de perfumes, tanto para quem quer aprender a criar perfume, quanto para quem já cria, mas quer aprofundar os seus conhecimentos. Esse é o grande objetivo das conversas perfumadas. A gente tem aí temas os mais diversos. Semana passada, inclusive, eu falei sobre livros, tanto para perfumaria quanto para a vida. Eu sempre falo de grandes perfumes, de notas, enfim, esse é o grande fio condutor das conversas perfumadas. E para finalizar o nosso ano, nesse dezembro de 2025, eu venho então, na última live do ano, trazer aí um anúncio muito especial dentro da FSA, e vocês que estão assistindo tanto agora ao vivo comigo e vocês que vão ver depois, estão podendo fazer parte disso, porque é de fato um anúncio muito especial. E vocês vão entender melhor ao longo da nossa conversa por que é tão especial, tá bom? Então, uma ótima noite para todo mundo que está chegando aí. E aí, vocês vão entendendo melhor na hora que eu for seguindo com a nossa conversa. Antes disso, claro, eu vou me apresentar para quem não me conhece. O meu nome é Elton, eu sou farmacêutico, professor de perfumaria, criador da FSA, Escola de Perfumes, onde o trabalho é focado no ensino de perfumaria independente, onde eu gosto de, sempre estou falando isso, que o caminho principal da FSA é ensinar a contar histórias com cheiros, equilibrando técnica e inspiração. Esse é o fio condutor do trabalho aqui da FSA. Isso tem tudo a ver com o que eu vou falar hoje, porque a nossa conversa é sobre o evento O Senhor dos Perfumes, que vai ser o primeiro evento presencial da FSA em 2026, e você vai agora entender melhor o que isso quer dizer. Mas primeiro eu quero trazer um pouco de contexto, um pouco de onde que veio essa ideia. Eu já fiz alguns pequenos spoilers ao longo da última semana, para vocês entenderem um pouco do que eu ia dizer aqui. Vocês podem ver que aqui atrás já tem alguns livros aqui. Esses livros são estratégicos porque eles são o tema principal ligado ao evento. E de onde que veio essa inspiração, né? O Senhor dos Perfumes, ele, antes de falar do evento propriamente dito, eu quero pegar um gancho no que eu falei semana passada. Semana passada, quando eu estava finalizando a nossa conversa sobre livros para a perfumaria e para a vida, eu estava trazendo sobre como que a literatura pode inspirar a perfumaria. E dentro do trabalho aqui da FSA, a gente tem pelo menos duas maneiras de interpretar essa interface literatura com perfumaria. Na verdade, a interface literatura e perfumaria é o grande eixo do meu trabalho aqui na FSA. Quem já conhece um pouco da história sabe que um dos perfumes mais importantes no meu caminho de criação e de ensino é o Galahad, que veio de inspiração literária. A filosofia da FSA, que é também uma metodologia, chama-se Poesia do Cheiro. Então isso acontece de forma muito intensa aqui no trabalho da escola. E essa interface literatura e perfumes, ela pode se dar tanto de uma maneira mais direta, como, por exemplo, um livro que tem uma personagem que você queira criar um perfume para ela. Um livro que às vezes descreva uma paisagem, um local específico que você queira perfumar, que você queira contar a história através dos cheiros.
Às vezes tem livros que dão para a gente já o acorde pronto, como, por exemplo, eu mencionei semana passada de um livro que eu estava lendo, até sugeri o acorde para vocês no final, e uma série de outros exemplos. De um ponto de vista mais direto, de um ponto de vista mais metafórico, filosófico, a gente tem também essa interface, que é aí que eu chego na filosofia principal da FSA. Quando a gente pensa que uma história, a gente vai ter palavras que formam frases, que formam textos, e a gente vai ter notas que formam acordes, que formam perfumes, que são histórias contadas com cheiros. A gente tem essa interface mais filosófica, além do que, por exemplo, cada nota vai me contar em termos de palavras e significados, para eu usar isso ao contar a minha história, a história que o meu coração quer contar a partir daquilo. Independente da abordagem, se eu vou fazer isso para uso pessoal ou se eu vou ter uma marca de perfumes, a lógica é a mesma. E essa interface ela é muito bonita e ela é o coração da FSA, um dos pontos mais importantes aqui. Tá? Então, uma ótima noite para todo mundo que chegou aí depois. Camila, Regiane, Fábio, Sheila, sejam muito bem-vindos. Tá? Daí, a gente ir para o próximo ponto. Né? Eu terminei as partilhas de livros para a vida na semana passada com este livro aqui, que eu li até um trecho, que é o livro O Hobbit, do J.R.R. Tolkien, do John Tolkien, um dos grandes autores em termos de literatura fantástica que a gente tem, um dos maiores da história da humanidade. E o que acontece? Ao longo da vida, eu acabei tendo contato com a obra do Tolkien, primeiramente a partir dos filmes da trilogia O Senhor dos Anéis, que é o que eu acredito que a maioria de vocês também teve. Teve gente que não conheceu os livros primeiro. No meu caso, não. Eu conheci os filmes primeiro da trilogia O Senhor dos Anéis. E depois, sim, eu fui conhecer os livros, eles estão aqui, inclusive, ó, os 3 livros da trilogia. E esse encantamento meu com esse universo da fantasia não é apenas no mundo do Senhor dos Anéis, eu tenho outros reinos de fantasia que eu gosto muito e que tem conotação, que tem associação, com a literatura e a perfumaria, obviamente, que faz essa interface, como, por exemplo, as Crônicas de Nárnia, como outros universos. Então, são muitos caminhos que cruzam literatura e perfumaria, e o Senhor dos Anéis, agora falando um pouco da minha história pessoal, me encantou primeiramente com os filmes. Eu sempre me encantei, já vi os filmes, e olha que são filmes longos, hein? Já vi, assim, eu já perdi a conta de quantas vezes que eu já vi os filmes da trilogia, depois que foram lançados os 3 filmes que são, né, do livro O Hobbit, também já vi, não sei quantas vezes. Às vezes eu me proponho temporadas para poder reassistir, e sempre a gente descobre alguma coisa nova nessas histórias tão bonitas de amizade, de beleza e de fantasia. Daí esse universo sempre me encantou. Tô vendo aí que a Camila também gosta muito desse universo da fantasia. E esse ano, como vocês sabem, foi o ano em que a FSA voltou a ter eventos presenciais. O primeiro deles foi mês passado, mais ou menos um mês, um pouco mais de um mês, que foi o Vanilla Nativa, inspirado nas baunilhas do Brasil. E os alunos já vinham me pedindo isso muito, eventos presenciais da FSA. E aí eu estava selecionando os temas para o ano que vem. Possivelmente vão ser 2 ou 3 eventos, eu ainda não tenho certeza, mas o que eu tenho certeza é que o primeiro evento já está confirmado. E aí, na hora que eu estava decidindo sobre temas, uma coisa que eu tenho feito recentemente dentro da FSA é esse fortalecimento e resgate da identidade autêntica da escola. E uma das coisas mais autênticas é exatamente essa interface de mundos literários que inspiram histórias para a gente contar com o cheiro. Daí eu estava conversando com uma amiga minha e me veio essa ideia de por que não criar um evento presencial que juntasse o mundo do Senhor dos Anéis com o mundo da perfumaria. Eu sou apaixonado pelos dois e nada mais interessante, a meu ver, quando eu estava conversando com essa amiga minha, ela achou uma ótima ideia,
Eu apresentei essa ideia para as minhas alunas que estão me ajudando na organização, estavam me ajudando na organização do Vanilla Nativa, mas para fim eu vou falar delas, e elas toparam também me ajudar na organização desse evento. Daí então a gente ter o nascimento dessa ideia em si, tá? Mas antes, boa noite aí para quem chegou depois, Patrícia, Van, tô vendo que a Regiane também já perdeu as contas de quantas vezes já viu, Maria Célia também, fico muito feliz com isso. E esse mundo do Tolkien é muito maravilhoso, inclusive pela genialidade do autor que está por trás da obra. Então eu quero falar um pouquinho sobre o John Tolkien. O J.R.R. Tolkien que vocês veem nos livros é John Ronald Reuel Tolkien. É o John Tolkien, que tem até o filme Tolkien, que é um filme biográfico dele. Eu já vi também. É muito interessante, aliás, eu recomendo que vocês vejam. E o John Tolkien, ele foi um professor, um filólogo britânico muito conhecido, escritor, obviamente, que é considerado como um dos grandes pais da literatura fantástica moderna, dos últimos tempos. Ele, inclusive, foi indicado 2 vezes ao Nobel de Literatura, eu não sabia disso, fiquei sabendo quando eu estava me preparando para a nossa conversa. Ele não ganhou esses Nobéis, mas ele foi indicado 2 vezes, e uma dessas indicações foi pelo próprio C.S. Lewis, o autor das Crônicas de Nárnia. Ele, então, a obra dele é extremamente grandiosa dentro desse mundo da literatura de fantasia, e ele vai ter, então, dentre as suas obras lançadas, né, com ele vivo ainda, a gente, na verdade, tem 3 grandes obras-primas que são citadas quando se fala do Tolkien, que são o Hobbit, o primeiro dos livros, que foi lançado em 1937. Olha só que legal, já está há bastante tempo aí. O Hobbit está aqui, ó, tá? Essa edição linda aqui da HarperCollins que eu tenho, ilustrada, inclusive. Eu até li um trecho semana passada. E a outra obra que ainda foi lançada quando ele estava vivo é O Senhor dos Anéis, que tem 3 partes. Aqui vocês têm os 3 livros, A Sociedade do Anel, As Duas Torres e O Retorno do Rei, que também é a trilogia de filmes que eu acabei tendo contato num primeiro momento, né? Boa noite para todo mundo que está chegando aí depois, Marcelo, Adriana. Depois vocês assistem desde o início de novo, tá bom? Então, as 3 grandes obras-primas do Tolkien incluem o Hobbit, o Senhor dos Anéis, que tem 3 partes, e o Silmarillion, que na verdade é uma publicação póstuma que foi editada pelo filho dele, o Christopher Tolkien, ok? Tem muitas outras obras dentro do universo tolkiano. Eu não vou pegar, mas eu estou com uma caixa de livros do Tolkien ali. Eu tenho desde o Silmarillion até o Senhor dos Anéis, passando por algumas outras histórias, como a Queda de Númenor, Os Filhos de Húrin. São vários outros livros, mas as 3 grandes obras-primas, que normalmente quando a gente se refere a Tolkien, são essas 3. O Hobbit, de 1937, O Senhor dos Anéis, que tem A Sociedade do Anel e As Duas Torres, de 1954, e O Retorno do Rei, de 1955. Já o Silmarillion, que eu também tenho aqui com essa capa maravilhosa, cheiro de livro novinho, esse aqui está novíssimo, foi lançado em 1977, aí, como eu disse, pela edição do Christopher Tolkien, que é o filho do Tolkien. A Sheila está comentando aqui que já ouviu o livro todo do Hobbit e gostei bastante, e agora ela está na primeira parte da trilogia. E hoje a gente tem o audiolivro, a gente tem a versão Kindle para os leitores aí digitais que gostam. O Marcelo está falando de outro livro muito bom, claro que eu também tenho aqui, que é Beren e Lúthien. Eu não vou citar todos os livros aqui, né? Até porque o meu foco é realmente a trilogia O Senhor dos Anéis, quando eu falo disso. Então, esse mundo do Tolkien, ele vem cravar um marco, sem precedentes na história da literatura fantástica. O Tolkien, na sua genialidade, ele criou esses universos, toda uma mitologia rica, complexa, maravilhosa.
ele criou línguas funcionais. A gente tem inclusive cursos de élfico que a gente pode aprender. Enfim, se eu fosse ficar falando da grandeza da obra do Tolkien, eu ficaria aqui o resto da noite. Quem for participar do evento, eu vou dar mais detalhes, vai entender um pouco mais em profundidade desse mundo, da própria história do Tolkien, das obras, vai ficar mais completo, né? Mas uma coisa que a gente não pode negar é que quando a gente vê os filmes e quando a gente lê os livros, é do quanto a escrita do Tolkien, ela trabalha muito a nossa sensorialidade. A leitura do Tolkien, quando eu estava fazendo o sarau em São Paulo, sarau olfativo, e eu estava estudando um pouco sobre o jeito de escrever do Proust, o Marcel Proust, eu me deparei com uma análise muito interessante de um especialista em literatura, que ele fez uma correlação entre o Proust e o Tolkien, no sentido de serem literaturas que têm um traço descritivo forte, ou seja, muitos detalhes. O Tolkien é bastante detalhista, ele vai ali nas minúcias da descrição dos espaços, e é muito bonito quando a gente está lendo a obra. Às vezes o Frodo e o Sam estão andando lá, né, quando eles já estão indo para poder, na jornada, para poder destruir um anel. Ele tem a descrição muito bonita de trechos, de paisagem, de plantas aromáticas, e isso é muito bem feito na obra do Tolkien. Então, a gente pensa, deixa eu só ver o que vocês falaram aqui. A Patrícia está falando que o primeiro que ela leu foi o Hobbit, e é maravilhoso, é mesmo. Ele é detalhista nos descritores, que permite nossa imaginação ir longe na história fantástica que ele criou, O Senhor dos Anéis, igualmente. Patrícia, muito bem colocado, é exatamente isso que eu estou falando. Boa noite, Cássia, seja bem-vinda. Então, isso que a Patrícia está trazendo, e eu reforço, o que isso tem a ver com perfumaria? Tem tudo a ver. Se você lembrar do que eu falei no início ou na semana passada, de como que a literatura pode inspirar a perfumaria, quando a gente, por exemplo, se atenta a uma descrição de um espaço e quer transformar isso numa história através dos cheiros, se tem um universo que você vai conseguir fazer isso muito bem, é o universo do Tolkien, e com destaque o universo da trilogia O Senhor dos Anéis. A gente pensa em diversos mundos, diversos reinos que têm verdadeiros mundos olfativos dentro de si. E é isso que eu convido você a viajar comigo agora, sobre esses mundos. Eu quero brincar um pouco com vocês sobre esses mundos que tem na obra do Tolkien. Vou me focar agora no Senhor dos Anéis, na trilogia O Senhor dos Anéis, porque ela é o foco principal aqui desse evento que eu vou anunciar mais em detalhes daqui a pouco. Então a gente começa num dos meus reinos, num dos meus mundos favoritos, que é o mundo dos hobbits, que é também onde, quando a gente acompanha, por exemplo, os livros e filmes, a gente vai ver o mundo dos hobbits mostrados num primeiro lugar. Tá? E é esse o primeiro mundo que eu quero trazer. O Marcelo está trazendo uma contribuição muito bacana aqui, que um dos anões do Hobbit descreve na ceia um bolo de milho com erva doce de uma forma que dá nitidamente para sentir o sabor na boca e o aroma do bolo. Muito obrigado, viu, Marcelo, por trazer essa contribuição. Verdade, tem essa descrição, e de uma série de outras. Tem uma passagem nas Duas Torres, que o Sam e o Frodo estão lá perto da região de Mordor, mas eles estão voltando um pouco, e aí o Sam vai preparar um coelho com batatas, né? Ele queria, na verdade, preparar com batatas, e lembra-se das ervas do condado e de toda... Ele faz uma descrição muito bonita, aliás, do próprio espaço. Então, o universo do Tolkien, ele vai ter esse mundo de inspiração para a gente poder criar aromas. O primeiro mundo, para mim, um dos meus favoritos, que é o mundo dos hobbits. Por que é um dos meus favoritos? Eu até li essa passagem semana passada, porque assim como os hobbits, eu amo a casa, eu amo o lar. Eu gosto de cozinhar, eu gosto de deixar a casa bonita, limpinha, perfumada. Esse aconchego do lar, que é uma coisa muito tipicamente apreciada pelos hobbits, é uma coisa que eu também tenho na minha vida. E quando a gente pensa no universo dos hobbits, a gente obviamente vai pensar, claro, no mundo das notas gourmands. O Marcelo acabou de trazer aqui, né, uma descrição de bolo de milho com erva doce.
A gente vai pensar nas ervas aromáticas das hortas, a gente vai pensar nas flores e frutas dos pomares. Então, esse mundo dos hobbits traz esse ar campestre, esse ar de hortas e pomares que é muito gostoso, muito bonito, e nos inspira a criar acordes e perfumes. Esse é o primeiro mundo, o primeiro reino que eu quero passar. Seguindo um pouco, a gente vai para um outro reino também muito apreciado, muito admirado, que é o reino dos elfos. Que, por exemplo, quando a gente vê aí os filmes do Senhor dos Anéis, e no livro também, a gente vai ter dois grandes momentos, que é o momento que eles chegam em Valfenda e também em Lothlórien, que é ali o reino da Galadriel, o reino da floresta. Sem contar no próprio Legolas, que também está ligado às florestas. A gente vê que nesse mundo dos elfos a gente tem mais aquela ideia do etéreo, do luminoso, também muito ligado a florestas. Daí, vamos imaginar em notas de perfumaria, a gente vai lidar aí com notas como o musgo de carvalho, que vão trazer essa ideia de floresta. Notas verdes como o cis-3-hexenol, que traz aquele cheiro de folha. Notas que para mim tem até uma conotação meio mágica, como a própria estemone, que vai ter ali uma mistura de folha de figo com folha de menta. Notas luminosas como os aldeídos vão trazer aí esse mundo. Notas etéreas como a Edione, claro, eu não poderia deixar de falar da Edione, que traz esse lado transparente e etéreo para as composições, muito adequados aos universos élficos, tá? Aí, ó, a Regiane está comentando o prazer que, no caso, os hobbits têm no momento do relaxamento, com o cachimbo e o tabaco, um momento de paz e contemplação. Muito bem lembrado, muito bem lembrado. Marcelo está trazendo outra contribuição aqui, ó. O Jardim das Flores em Rohan, na qual florescem os cemitérios próximos aos túmulos dos reis, sim, que traz lembranças e conforto para o coração das pessoas. Outra lembrança olfativa muito bem colocada, que faz a gente também pensar em criações. Aliás, o Reino dos Homens é o próximo que eu quero mencionar, que a gente está falando então dos reinos de Rohan e de Gondor, ali onde a gente vai ter outros elementos que vão aparecer. A gente pensa, por exemplo, nas construções de pedra e madeira, a gente vai pensar nos cavalos, dos famosos cavaleiros de Rohan, a gente vai ter notas animálicas, inclusive nesse caso, a gente vai ter uma série aí de conotações. A gente pensa no reino de Gondor, a nobreza dos reis dos homens, aquela árvore branca sempre me fez pensar em algum acorde que pudesse ser criado em homenagem a ela. Daí é o outro reino que a gente tem, que são os reinos dos homens, na verdade. Um outro muito especial, que é, claro, não vou deixar de falar, dos reinos dos anões, que estão aí nas cavernas, no mundo subterrâneo, um mundo mais escuro, um mundo onde tem aí as extrações de pedras preciosas, de metais. A gente vai pensar, por exemplo, em notas terrosas, notas amadeiradas mais escuras. A gente vai pensar inclusive em notas metálicas que vão ser muito adequadas nesse universo do mundo dos anões, que é também um mundo muito rico, muito bonito. Quando a gente pensa em Khazad-dûm, que está descrita nos livros e nos filmes, ela é até muito mostrada naquela série Os Anéis de Poder. A gente vai também ter esse universo olfativo lindo, lindo e muito especial, tá? A Gessa Proença está falando que ama, a marca de cosméticos dela é toda inspirada no Tolkien. Olha que legal, o nome é Kementari, bacana demais, muito bacana, olha que legal. A Gisele está comentando aqui, imaginando tudo isso tomando forma e se transformando em perfume, vai ser fenomenal. Vai mesmo, Gisele. Com certeza eu vou apreciar muito mais agora, depois de conhecer perfumaria. Então, a gente tem, claro, que todos esses universos vão ter mundos olfativos que a gente possa explorar. Várias notas, é claro. Se a gente for fazer aí um apanhado de todas as conotações olfativas que a gente vai fazer para esses reinos, daria aí um exercício enorme, longo e maravilhoso, e que a gente vai fazer, inclusive, no evento, né? Quando eu vou contar mais detalhes para vocês. E claro, eu vou falar, sim, eu vou falar do mundo dos orques.
lá da região de Mordor, a região mais sombria, aquelas regiões desoladas, que é todo um outro universo de descritores que também combina com seus próprios descritores olfativos. A gente vai pensar, por exemplo, aí em notas que tem uma pegada de cheiro de fumaça bem carregada, como a safraleína, que é uma molécula bem bacana. A gente tem a bétula defumada. A gente vai ter cheiros animálicos que podem ficar interessantes aí nesse mundo dos orques e trazer esse outro universo, esse universo mais sombrio, aquelas regiões mais cinzentas e desoladas. O que eu quero trazer para vocês? Essa viagem que a gente está fazendo aqui, eu estou vendo que vocês estão dando aí várias inspirações. Vocês veem então que cada um desses reinos traz para a gente descritores olfativos e notas olfativas que vão ser mais adequadas, e a gente pode usar isso como inspiração para criar os nossos acordes e perfumes, né? Vocês veem que a obra do Tolkien, tem outras obras que também fazem isso, mas uma das coisas que faz mais sentido ao meu ver, e eu estou vendo que vocês concordam muito com isso, é o quanto essa obra, essa trilogia do Senhor dos Anéis, ela traz para nós esses universos que podem ser transformados em cheiros, e esses cheiros podem ser usados para a gente trazer, por exemplo, o nosso olhar pessoal e imagina poder criar um acorde, você criar um acorde em homenagem aos hobbits, ou então criar um acorde em homenagem aos elfos, ou então, uma coisa que eu gosto muito, criar um acorde para homenagear as florestas e campos, coisas desse tipo. Isso é possível? É totalmente possível, principalmente quando a gente aprende a conhecer as notas e entender as associações. Vocês estão trazendo aí vários exemplos de associações olfativas a partir da percepção de vocês, que eu vi aqui várias notas que vocês citaram de exemplos. Isso é um exercício maravilhoso, um exercício muito bom, que a gente pode fazer com cada um dos livros e com pontos específicos. Você pode criar um perfume em homenagem a Galadriel, inclusive eu vou fazer uma partilha de acorde no final que é em homenagem a ela. Você pode homenagear o Gandalf, você pode homenagear o Frodo, você pode homenagear a Arwen, você pode homenagear a própria Valfenda como um todo. Enfim, inspirações não faltam na interface O Senhor dos Anéis e perfumaria. É isso que eu imagino que esteja muito claro para vocês que estão aqui comigo e vocês que vão assistir depois também. Portanto, nascendo dessa interface, que é um ícone do que a própria FSA, a Escola de Perfumes, representa. Tem muito tempo que eu estou falando aqui que o perfume é uma história contada com cheiros, né, meu povo? E as obras do Tolkien são histórias contadas lindamente no mundo da fantasia, que a gente faz esse caminho de ir para a perfumaria através das notas, muitas delas que o próprio Tolkien traz na obra. E aí o que a gente faz? Lembrem do que eu sempre falo, a inspiração é sempre o ponto de partida do perfume. A gente está aqui com uma inspiração mais do que poderosa, mas vai ser a técnica que vai fazer a gente transformar a inspiração em realidade. Aí entra a perfumaria independente. Daí a gente fazer a interface. Técnica e inspiração representadas aqui. A inspiração do Senhor dos Anéis e a técnica da perfumaria independente. Com isso, eu declaro oficialmente abertas as inscrições para o evento O Senhor dos Perfumes. E o que é o Senhor dos Perfumes? Eu ganhei até uma música em minha homenagem, gente. Olha que coisa mais bonita. A minha aluna Cris fez uma música de presente. Eu fiquei muito emocionado quando eu recebi. E a música fala exatamente do Senhor dos Perfumes. Olha que coisa mais bonita. Mais uma interface de inspiração, né? Regiane está falando aqui uma coisa muito legal, que é uma homenagem aos Ents e à Floresta de Fangorn, que são seres sagrados e mágicos muito especiais na obra, né? Então, isso é a ideia do Senhor dos Perfumes. Eu fiquei com receio se essa era uma boa ideia, confesso para vocês, eu pensei assim, gente,
o povo vai me achar doido, fazer um evento de perfumaria inspirado no Senhor dos Anéis. Mas eu falei, você quer saber? Isso é a minha cara, isso é a cara da FSA. Eu sou completamente apaixonado por esse universo e apaixonado pela perfumaria, como vocês sabem. Daí eu falei, nada faz mais sentido para mim. E no momento em que a ideia começou a ganhar corpo, eu já estou selecionando a paleta do evento, que está sendo uma delícia e um grande trabalho ao mesmo tempo. Isso fica cada vez mais forte dentro de mim e agora eu estou trazendo oficialmente isso para vocês, tá? Fico feliz de ouvir isso, tá, Cássia? Fico muito feliz. Daí, então, temos o Senhor dos Perfumes, que eu tô falando, eu comecei a falar isso hoje cedo, para os meus alunos eu já tinha comentado um pouquinho, mas vamos entender mais em detalhes essa jornada que vai ser vivida em maio do ano que vem, para unir a perfumaria independente com o mundo do Senhor dos Anéis. Primeiramente, as datas. Bom, o Senhor dos Perfumes vai ser um evento presencial, vão ser 2 dias de imersão lá em São Paulo. Vão ser os dias 16 e 17 de maio, e a gente vai ficar lá da 9 da manhã até 4h30 da tarde, vão ser 2 dias então, sábado e domingo. Um evento presencial que vai acontecer em São Paulo, assim como foi o Vanilla Nativa. O evento vai acontecer lá no bairro Brooklyn, numa casa muito linda, muito aconchegante, muito maravilhosa, chamada Casa Canto da Alma, que está lá no bairro Brooklyn, onde foi, como eu mencionei, o Vanilla Nativa. O Vanilla Nativa foi num outro espaço, agora o Senhor dos Perfumes vai ser num espaço exclusivo. A gente vai ter uma casa só pra gente poder, o evento vai estar todo concentrado lá, com toda a decoração, com tudo que a gente está preparando para esse evento acontecer, tá? Então, estou vendo aí que vocês estão gostando muito, eu fico muito feliz com isso. Muito obrigado. Vocês apoiarem aí essas ideias que às vezes parecem um pouco loucas, mas eu fico feliz porque elas não são. Na verdade, o mundo seria melhor se às vezes a gente fosse um pouquinho mais louco, às vezes, né? A loucura boa. Então, esse evento, que é o Senhor dos Perfumes, vai ser essa jornada combinando perfumaria com o Senhor dos Anéis e vai acontecer nesses 2 dias. Mas o que a gente vai vivenciar nesses 2 dias? É isso que eu quero que vocês entendam em detalhes, para vocês entenderem toda a grandeza do que está sendo preparado, todo o carinho que está sendo colocado para proporcionar isso para vocês. Primeira coisa, não é um evento exclusivo para os meus alunos. Eu preciso deixar isso claro, porque essa dúvida já me foi perguntada. Não, ele é um evento aberto, inclusive para quem não tem experiência em perfumaria. Por isso, seja você meu aluno ou não, tenha você já experiência mais ou menos em perfumaria ou não, isso não é um problema. O evento ele contempla tanto quem é iniciante quanto quem tem alguma já experiência, e não precisa ser aluno de perfumaria. Você tem que amar o universo do Senhor dos Anéis e topar embarcar nessa jornada de criar acordes e perfumes com essa inspiração, tá? Essa é a grande coisa que você tem que fazer. Ter esse amor pela obra do Tolkien, o Senhor dos Anéis, e topar essa ideia de criar acordes e perfumes inspirados nesse mundo tão maravilhoso que é o mundo do Tolkien, tá bom? É isso. E aí o que a gente vai viver? Olha que legal. Eu até anotei aqui para eu não esquecer, né? O nosso evento, então, são 2 dias. No primeiro dia, que é o sábado, dia 16, na primeira parte a gente vai ter uma aula de introdução e nivelamento em perfumaria independente. Por isso que eu falei que você não precisa ter experiência em perfumaria nem ser meu aluno. Porque para quem não tem experiência, vai ter essa aula de introdução e nivelamento em perfumaria, e quem já tem, vocês que são meus alunos sabem, é sempre bom a gente rever os nossos conceitos e aprofundar. Essa primeira parte, que é sábado de manhã, a gente vai aprender conceitos fundamentais, matérias-primas, famílias e facetas olfativas. Vocês vão sentir notas clássicas e icônicas da perfumaria, tanto naturais quanto sintéticas. Vão conhecer as famílias clássicas, porque vocês vão poder sentir o que é um fugero, o que é um chipre, o que é um ambarado, o que é uma água de colônia.
Tudo isso para poder trazer esse nivelamento que vai acontecer no primeiro momento do evento, no sábado pela manhã. Depois vem uma outra parte que vocês vão encantar, porque ela realmente está muito... Eu estava brincando hoje na hora que eu estava preparando esse evento, eu falei assim, gente, eu quero ir nesse evento. Eu vou estar lá trabalhando, mas eu queria ir como participante, para vocês terem uma ideia, porque está muito interessante. E a segunda parte, que vai acontecer no sábado, dia 16 à tarde, ela é uma experiência sensorial, tendo como inspiração o Senhor dos Anéis. O que eu quero dizer com isso? A gente vai sentir notas associadas a esses universos do Tolkien, os hobbits, os orcs, os elfos, e a gente vai ter também um sarau olfativo, onde a gente vai ler trechos das obras, a gente vai discutir, vocês vão poder trazer os pontos de vista de vocês. Vai ser uma experiência extremamente rica, inclusive por um outro motivo, porque a gente está preparando aí coffee breaks, que são temáticos e vai ter tanto no sábado quanto no domingo, de manhã e de tarde, e de modo muito especial esse coffee break do sábado vai ser todo caprichado na temática para a gente poder curtir uma experiência sensorial que vai pegar vários sentidos. A gente vai ouvir música, a gente vai sentar, conversar, ouvir músicas, degustar materiais, degustar notas olfativas, não gustativamente, mas no olfato, e vai ser extremamente rico esse segundo momento do sábado à tarde, que é uma experiência sensorial acompanhada de sarau olfativo, que é uma coisa que na FSA eu já faço, fiz com algumas obras, e agora nós vamos ter com o Senhor dos Anéis também. Vocês podem imaginar o quanto que isso vai ser maravilhoso. E eu não estou me empolgando à toa. Eu estou vendo os comentários aí, ó. Que maravilhoso, que delícias. Ô Cássia, sua presença é obrigatória, tá? Eu estou intimando você. Vai ser maravilhoso. Essa parte, então, a gente vai poder mergulhar no mundo sensorial, preparando a gente para o que vai acontecer no domingo. Prestem atenção. A segunda parte, a gente vai mergulhar no universo semântico, associando ao olfato, então ela vai ser a parte de inspiração. Para no domingo, a gente ficar o dia inteiro numa oficina prática de criação de acordes, onde vocês vão ter como grande tema, olha que legal, a gente vai criar um perfume em homenagem à Terra-média. Cada um de vocês vai trazer a sua visão particular para uma homenagem em forma de perfume em relação à Terra-média. Vocês vão trazer para mim, se você for criar um cheiro para homenagear esse reino, essa terra maravilhosa que contém todos esses seres, como você faria esse perfume? Então, no domingo, a gente vai ficar o dia inteiro para criar esta fragrância, que você vai criar a sua, cada um vai criar a sua, e você vai poder levar essa fragrância para casa, obviamente, em homenagem à Terra-média. Tudo que a gente vai... O sábado ele vai... Vocês viram então que eu estou fazendo um caminho? Você aprende os fundamentos da perfumaria, sábado de manhã. Sábado de tarde a gente mergulha na inspiração do Senhor dos Anéis, com essa experiência complexa e multissensorial, para depois no domingo você ir para a prática com a minha orientação, para poder criar uma fragrância em homenagem à Terra-média. No poema do Anel, a gente tem que é um anel para todos dominar. A gente tem, no nosso caso, é uma fragrância para todos encantar. Agora vocês entendem a frase da chamada de hoje da nossa live, tá? Outra coisa, vocês vão poder conhecer no evento matérias-primas icônicas e clássicas da perfumaria, sejam elas isoladas ou complexas, sejam elas naturais ou sintéticas. Vocês vão poder conhecer essas matérias-primas, entender melhor sobre elas. Isso vai ser muito importante para todo mundo que gosta de perfumaria e, claro, são matérias-primas que vão estar ligadas também ao universo. Tanto as clássicas, para o aprendizado da perfumaria, quanto as temáticas da obra Senhor dos Anéis, tá? Outra coisa muito importante, vai ser a vivência no ambiente dessa casa que vai estar reservada só para nós.
A gente não vai ter ninguém fazendo nenhum outro evento na Casa Canto da Alma. A gente já reservou as datas. A casa é uma delícia. Mais pra frente eu vou colocar imagens para vocês verem. A sala onde a gente vai fazer as partes principais de criação é enorme, super aconchegante, tudo a ver com o evento. E a casa vai estar decorada, vai ter, como eu disse, os coffee breaks temáticos nos 2 dias. É uma região, aliás, que a gente vai poder... Tem muitos restaurantes, padarias perto. Aliás, a padaria que tem lá perto é a minha favorita. E uma coisa muito legal para completar a nossa vivência. A gente vai, na verdade, as pessoas vão caracterizadas, é claro que é opcional, mas eu recomendo fortemente que você já comece a preparar a roupa de ir, porque eu já estou preparando a minha, como vocês podem imaginar. A gente vai caracterizado, então todo mundo que quiser ir caracterizado de hobbit, de elfo, de orc, enfim, vai poder ir, vai ser muito bem-vindo, porque todo o ambiente vai estar preparado exatamente para a gente fazer esse mergulho no mundo do Senhor dos Anéis, tá? Só ver o que vocês estão falando aqui, né? Vai mesmo, Maria Célia, vai ser um caminho lindo. E sim, Mari, uma fragrância para todos encantar. Cada um vai trazer a sua interpretação desse um perfume que vai a todos encantar, né? Sim, Cássia, concordo com você, essa vivência vai ser um encanto à parte. É quase como se a gente estivesse falando de 3 eventos que vão acontecer dentro de um, mas todos encadeados para a gente viver toda a grandiosidade que, vamos combinar, a obra do Tolkien merece. Não poderíamos fazer menos e, na filosofia da FSA, nunca eu faria menos dentro desse mundo tão maravilhoso que é o mundo do Tolkien junto com a perfumaria. Tá? Só que não para por aí. A gente vai ter uns bônus, é óbvio que eu estava preparando alguns bônus para vocês, que vocês agora vão conhecer. Depois eu vou abrir para vocês tirarem dúvidas, tá bom? E o evento está fazendo a abertura oficial agora. Vocês vão poder tirar dúvidas diretamente comigo, eu vou explicar isso depois. As inscrições já estão abertas, mas eu vou explicar mais detalhes, então não vai embora, que eu vou explicar tudo. Patrícia, fico muito feliz que você está amando a proposta, realmente vai ser um evento muito especial, principalmente porque ele está sendo construído com esse amor tão grande, que não apenas eu, mas as meninas que estão me ajudando na organização têm, tanto pela perfumaria quanto pela obra, tá? Deixa eu ver aqui, a Adriana também falou, vai Dri, vai ser massa demais, tá bom? A Agatha está comentando, que bom que pode ser para iniciantes, é muito importante para quem está começando. Agatha, fica tranquila que não é um evento necessariamente para quem já tem experiência. Ele vai pegar todo mundo, por isso que eu vou fazer a aula de introdução e nivelamento primeiro, para a gente poder fazer esse alinhamento com todo mundo. E vai ser uma delícia, porque eu adoro falar de perfume, então vou ficar lá 3 horas falando de perfume, e podendo trazer para vocês notas maravilhosas que vocês vão adorar conhecer, tá? Mas vamos para os bônus. O que acontece? Primeira coisa, os bônus que vocês vão ter. Vai ter um kit bem legal, que vai ter bolsa do evento, que já começou a ser preparada num tom de cor maravilhoso. Vocês vão conhecer a logo do evento amanhã, que eu vou fazer uma publicação disso. Vai ter apostila para orientar vocês com todo cuidado. Vai ter caneta e marcador de texto do evento, obviamente. Esses são os primeiros bônus que vai ter, esses brindes que são exclusivos do evento, que só quem tiver lá vai ter. Mas vai ter outros. Por exemplo, quem fizer parte do evento vai ter desconto no curso Coração de Perfumista e no curso Tinturas para Perfumes. E isso mais para frente eu vou informar no grupo de inscritos, mas o desconto já é garantido para os participantes nesses 2 cursos, que para quem quiser aprofundar os conhecimentos e muita coisa vocês vão ver lá, porque eu vou levar, por exemplo, tinturas que vão fazer parte da paleta do evento, e o próprio processo criativo que vocês vão entender lá. Vão ter descontos também nas matérias-primas que vão ser vendidas lá no evento, descontos especiais. Vai ter, por exemplo, kit com as notas da paleta. Se você quiser o kit, você vai ter oportunidade de adquirir esse kit com desconto especial lá no evento. A paleta
eu ainda não fechei. Vocês podem imaginar o desafio que eu estou passando para poder criar uma paleta à altura desse evento, mas está sendo um desafio excelente, uma delícia de fazer, e eu já estou colocando aí notas muito preciosas, que mais para frente eu vou dando alguns spoilers para vocês entenderem. Tem notas dessas que vocês falaram aí, tá? Podem ficar tranquilos. Eu estou preparando com muito cuidado mesmo. Outra coisa, né? Outro bônus que vocês vão ter é isso aqui. Olha só, vocês estão vendo isso aqui que está na minha mão? Esse aqui é um box da trilogia O Senhor dos Anéis, da HarperCollins. Lindo, olha que lindo nessa caixa. Este box vai ser sorteado para os participantes do evento O Senhor dos Perfumes. Esse é um dos bônus. Um dos outros bônus vai ser a participação no sorteio do box da trilogia O Senhor dos Anéis, que já está aqui na minha mão, ele já está comigo, e vai ser sorteado no dia do evento. É um dos outros bônus que vocês vão ter. Ô Cássia, você imagina que sofrimento escolher uma paleta de um evento desses? Assim, eu tô assim, passado. Tá sendo um sofrimento, você não imagina. E também, claro, a gente vai ter, esse vocês vão adorar. A gente vai ter um grupo de interação no WhatsApp, esse grupo já existe, porque já tem, o primeiro lote do evento já foi esgotado, a gente já tem alunos lá. Esse grupo no WhatsApp é um grupo de interação onde vai ter simplesmente uma curadoria de temas ligados à perfumaria na interface com o Senhor dos Anéis, com um detalhe que vocês vão enlouquecer, porque eu já tô agitado e ainda nem anunciei, agora os alunos vão acabar ficando sabendo. A gente vai ter 3 encontros online, 3 grupos de discussão, cada um deles para um dos filmes da trilogia. Vai ter um para a Sociedade do Anel, um para as Duas Torres e um para o Retorno do Rei, que vai ser oferecido para esse grupo de inscritos lá no WhatsApp, além dos conteúdos exclusivos que eu vou trazer, ligados à perfumaria, para preparar o pessoal que vai estar inscrito para o evento. Como vocês podem ver, e eu não falei todos os bônus ainda, porque eu não vou contar todos os bônus ainda, porque tem uns outros bônus que estão sendo preparados, eu ainda não finalizei, e aí eu vou contando para vocês mais para frente, e para quem estiver no grupo de alunos já vai saber também, ao longo do tempo. Mas eu estou preparando aí outras coisas, tem uma em especial, que para quem gosta aí do Gandalf e da sabedoria dos magos, vai amar. Mas isso, por enquanto, é uma surpresa para quem for participar do evento. Então, a gente tem tudo isso no evento. A gente vai ter esses momentos, esses 2 dias maravilhosos de imersão presencial, que eu preciso tirar uma dúvida que me veio. É uma coisa importante para vocês saberem, não é um evento místico, tá bom? Não é um universo, não é um evento ligado ao mundo do místico, embora quem goste do mundo místico é mais do que bem-vindo aqui na FSA, como vocês sabem, mas o evento em si, ele é um evento que mistura literatura e perfumaria, porque esse é o fio condutor do trabalho da FSA. Como teve essa dúvida mais cedo, eu achei interessante explicar isso para vocês. O Senhor dos Perfumes é um evento que mistura literatura com perfumaria. Esse é o grande fio condutor do evento, em alinhamento com a filosofia da FSA. Tá bom? É uma dúvida que me apareceu e que eu precisava esclarecer. Olha só então, aula de nivelamento e introdução à perfumaria, vivência, experiência sensorial, incluindo sarau olfativo, isso no primeiro dia, os coffee breaks temáticos, vocês não sabem o que a gente está preparando, que vai ter, inclusive, vai ser uma homenagem, na verdade, os coffee breaks são uma homenagem a todo aquele mundo dos hobbits. Sem falar na decoração do espaço, que vai estar maravilhosa. Lá na região onde vai ser o evento, que é a Casa Canto da Alma, é uma região muito acessível. Como eu disse para vocês, ali na região do bairro Brooklyn, eu estive lá, já conheci a casa, já fiz uma visita lá, super acessível, de metrô, de Uber. A gente está com bastante tempo, até maio de 2026, então dá para vocês programarem a aquisição de passagens aéreas e hospedagens com valores mais acessíveis.
e tudo para vocês terem um planejamento mais assertivo e poderem participar com a gente em maio do ano que vem, tá bom? A gente tem então no domingo, pegando a inspiração do sábado, uma oficina de criação de acordes para você trazer para mim a sua visão de uma fragrância para todos encantar e homenagear a beleza da Terra-média, numa paleta que eu estou fazendo a preparação e vai ser cuidadosamente selecionada para trazer as montanhas, as florestas, os mares, os lugares, para a gente poder fazer isso com beleza, tá bom? Tudo bem até aqui? Bom, agora então vamos para algumas outras partes, finalizando aí as apresentações. Vou falar agora do investimento no evento. Para quem quiser fazer a inscrição, que na verdade já está aberta, a gente já esgotou o primeiro lote e agora a gente está fazendo essa abertura oficial. A gente tinha feito uma abertura antes para os alunos da FSA e agora eu estou abrindo para o público geral. Você vai poder fazer a inscrição tanto por Pix ou por cartão de crédito. Você pode fazer o pagamento em 10 vezes de R$ 197,70 no cartão de crédito, ou se você quiser fazer à vista no Pix, o pagamento da inscrição, ele vai ter 15% de desconto e vai ficar num valor de R$ 1.680,45. Nesse evento, assim como no outro, eu estou tendo a ajuda de duas alunas minhas muito queridas que estão autorizadas a fazer a inscrição e estão me ajudando na estruturação do evento, que são a Sheila e a Regiane. Então, para quem, por exemplo, for fazer a inscrição Pix, vai conversar com a Regiane, e quem for fazer no cartão de crédito vai conversar com a Sheila. Elas estão me ajudando aí nessa organização de forma vital e me ajudando em todo o capricho que esse evento está tendo. Então, se você for fazer a sua inscrição usando o cartão de crédito, em 10 vezes de R$ 197,70, você vai conversar com a Sheila. Se você for fazer à vista no Pix com 15% de desconto, você vai ficar então um valor de R$ 1.680,45, você vai conversar com a Regiane. Como que você vai ter acesso a esses links? Aqui no perfil, na descrição do perfil, eu já coloquei o link do Senhor dos Perfumes, que você vai poder entrar na página, vai poder ler de novo todas as informações do evento que eu estou trazendo aqui, e lá tem um botãozinho que está em lilás, tanto para você ir para o caminho do Pix, quanto para o cartão de crédito, o que for mais interessante, o que você preferir, tá bom? Depois vocês podem tirar dúvidas e, obviamente, como vocês sempre sabem, vocês podem mandar mensagem direta aqui no Instagram para eu responder para vocês, ou no e-mail fsaescoladeperfumes@gmail.com, que a gente também vai tirar as dúvidas de vocês. Mas eu imagino que vocês já estejam aí, tem gente que está super empolgada, estava super empolgada para eu fazer essa abertura oficial, e agora então declaro mais uma vez oficialmente abertas as inscrições para esse evento maravilhoso que vai acontecer em maio do ano que vem. Amanhã vocês vão ver o teaser do evento, vocês vão ver que dá vontade até... Eu fiquei emocionado quando eu vi pela primeira vez, então vocês vão ver quanto que tá bonito, honrando a beleza desse evento grandioso e maravilhoso, que eu tenho a honra de poder estar trazendo para vocês. E como eu brinquei com vocês mais cedo, eu estava vendo a estrutura do evento, eu falei assim, gente, eu quero participar desse evento também. E assim, não deixem de conhecer mais detalhes e não deixem de vir com a gente nessa jornada linda pelo mundo do Tolkien, para vocês criarem aí essa fragrância maravilhosa que vai ser a interpretação de vocês sobre a Terra-média. Vai ser em maio, Cássia. Vai ser dia 16 e 17 de maio de 2026, lá em São Paulo, na Casa Canto da Alma. A casa é linda, linda e aconchegante. Mais pra frente eu mostro as fotos para vocês. E tudo que a gente está preparando também. Eu já estou preparando minha roupa. A Regiane e a Sheila já estão preparando a roupa delas. A gente vai ter os grupos de discussão dos filmes para preparar mais ainda, tá?
Então, muita coisa bonita que tá vindo para vocês participarem. É claro que eu sou muito suspeito para falar, por ser um evento da FSA, mas eu digo isso sem sombra de dúvida. É um dos eventos assim mais especiais que eu já tive a honra de participar. Mesmo que eu não fosse o professor, eu posso dizer isso com certeza, que está sendo colocado aqui não apenas o amor pela perfumaria, mas o amor pela obra do Tolkien, para honrar toda essa grandiosidade, tá? Então, tem algumas dúvidas que são muito comuns, então eu vou responder aqui para vocês, e vocês também, se quiserem perguntar alguma coisa, podem perguntar. A primeira dúvida que é muito comum, que até a Ágata, que está aqui assistindo a gente, já pontuou: precisa de experiência em perfumaria para fazer o evento? Não, você não precisa. Ele é um evento aberto para todos os níveis, até mesmo para quem não é ligado na perfumaria. Eu tenho uma amiga muito querida minha, a Pami, que quando ela ficou sabendo do evento, ela falou assim: eu nem tenho experiência em perfumaria, mas eu quero participar desse evento. Você que é fã do Senhor dos Anéis e quer ter essa experiência sensorial rica, o evento, por exemplo, é perfeito para você. E se você não tem experiência em perfumaria, não precisa preocupar, porque o evento tem toda essa abertura. Outra coisa, o que eu vou ganhar nesse evento? O que eu vou levar desse evento? Bom, primeiramente, além de todas as pessoas maravilhosas que você vai conhecer e as vivências incríveis que você vai ter lá, você vai poder levar, claro, para casa a fragrância que você vai criar em homenagem à Terra-média e os brindes exclusivos do evento, que eu mencionei alguns, como a bolsa, a apostila, a caneta e o marcador de texto, e outras coisinhas que eu estou preparando, e possivelmente, se você for sorteado ou sorteado, o box com a trilogia O Senhor dos Anéis, tá? Então, coisas desse tipo aí vai acontecer. Outra, o evento é presencial? Sim, o evento é presencial, e ele vai ter uma parte que vai ser feita prévia, que é o grupo interativo de participantes, onde a gente vai fazer encontros online preparatórios, como, por exemplo, os encontros de discussão para os filmes da trilogia O Senhor dos Anéis. Então, mas o evento é presencial, tá? Ô Cássia, se não me falha a memória, a Regiane me corrige, por favor, o aeroporto melhor é o de Congonhas, tá? Mas aí a Regiane, que está aqui, mora em São Paulo, vai responder isso pra gente. Outra coisa, né? Eu posso parcelar o pagamento da inscrição? Pode, como eu mencionei para você agora há pouco. Se você optar pelo pagamento com cartão de crédito, você pode pagar em 10 vezes de R$ 197,70, tá bom? Então você pode sim. E no Pix, se você preferir à vista, tem um desconto de 15%. Pois é, né, Sheila? A gente não pode participar do sorteio. É verdade. Ó, a Regiane está confirmando aqui, para quem vai comprar passagem, o aeroporto de Congonhas é pertinho lá do Brooklyn, que é onde vai ser o evento. Outra pergunta, né? Vai ter matéria-prima à venda? Vai ter matéria-prima à venda, tanto matérias-primas clássicas da perfumaria, quanto as matérias-primas do evento, as matérias-primas da criação. A gente vai ter inclusive o kit com a paleta do evento, que você vai poder adquirir com desconto, se você quiser. O evento vai ter certificado? É outra dúvida que o pessoal pergunta muito. Vai. O evento vai ter certificado emitido pela FSA, Escola de Perfumes, um certificado com 12 horas, que é a duração da nossa carga teórica e prática, que vai ser preparado. Vocês imaginem como que vai ser lindo esse certificado. Podem imaginar mesmo, porque ele vai vir num envelope lindo, todo especial, vai ter toda uma arte muito bem feita, vai ter certificado sim, certificado emitido pela FSA, Escola de Perfumes. Outra dúvida que também foi perguntada é se vai ter coffee break. Vai. O evento vai ter 2 coffee breaks, tanto no sábado quanto no domingo, perdão. Um na parte da manhã, antes da gente começar, porque o evento começa às 9. Na parte da manhã é de 9 ao meio-dia, então a gente tem um coffee break antes. E a gente vai parar 1h30 para almoçar, de meio-dia às 13h30, e depois a gente volta de 13h30 às 16h30, onde a gente vai ter o coffee break da tarde.
A gente tem então 2 coffee breaks nos 2 dias. Para vocês que têm essa veia hobbit que nem eu e gostam de comer, vai poder aproveitar bastante. Sem contar que perto de onde é o evento, na hora do almoço, a gente tem vários restaurantes e tem uma padaria que eu particularmente sou extremamente suspeito porque eu amo. No Vanilla Nativa, que foi num espaço também lá perto, foi uma delícia. Tá bom? Eu vou deixar agora um espaço aberto para caso vocês tenham alguma dúvida. Eu vou fazer uma recapitulação de tudo que eu falei. Como vocês viram, primeiramente eu trouxe para vocês, nessa que é a nossa última live do ano, tinha que ser uma live presente, uma live especial, e vocês viram agora o tamanho do presente que é o evento O Senhor dos Perfumes, que tem aí, eu trouxe primeiramente falando para vocês um pouco da obra do Tolkien, com destaque para a trilogia O Senhor dos Anéis, e a gente passeou um pouco enquanto os reinos da obra do Tolkien, os espaços e reinos, trazem inspirações olfativas, para então fazer essa correlação, o Tolkien como inspiração e a perfumaria como a técnica que vai fazer a gente traduzir essas histórias em perfumes. E isso então é o que vai ser feito no evento O Senhor dos Perfumes, esse evento presencial maravilhoso, que vai ser em 16 e 17 de maio do ano que vem, lá na Casa Canto da Alma, que eu vou depois trazer imagens o dia todo. Evento que você pode e deve ir caracterizado. Eu vou, a Regiane e a Sheila que estão me ajudando na organização vão. Já tem um tanto de gente que já confirmou que vai. Eu tenho uma amiga minha que já está preparando a fantasia de Hobbit dela. A gente vai ter todos esses momentos ricos, com aula de introdução à perfumaria e nivelamento, experiência sensorial com sarau olfativo, isso tudo no sábado, para preparar a gente para o domingo, que vai ser a coroação, a oficina de criação de acordes, onde cada uma de vocês vai criar a sua fragrância em homenagem à Terra-média. Lindo, né? E cheio de bônus para vocês, como eu mencionei também. Dúvidas que vocês tiverem depois, vocês podem me mandar mensagem direta aqui no Instagram ou no e-mail da FSA. Podem entrar no site, mandar e-mail também. O link, né, os links das inscrições, tanto o Pix quanto o cartão de crédito, estão disponíveis na página do evento e a página está disponível no link aqui na descrição do perfil da FSA. Qualquer dúvida que vocês tiverem, não hesitem em perguntar, tá? Van, muito obrigado. O tema realmente é muito maravilhoso, realmente serão momentos muito maravilhosos e eu tenho certeza que você vai estar lá com a gente, tá? Muito obrigado pela sua participação aqui. E para finalizar, como eu prometi, eu vou trazer um gostinho bem rápido, um pequeno spoiler olfativo, uma inspiração de acorde para vocês já trabalharem em casa, já para sentir o clima do evento. Esse acorde é uma homenagem à Lady Galadriel. Ele vai se chamar a Dama da Floresta, ele se chama a Dama da Floresta, que é um acorde para homenagear essa elfa maravilhosa, Senhora de Lothlórien, daí o nome Dama da Floresta, e a escolha de notas é muito especial, como vocês vão ver. O nosso acorde temático, ele tem 3 notas. A primeira nota é uma nota floral, é o absoluto de jasmim real, que aqui vocês podem usar de 1 a 5%. Uma flor muito bonita, uma flor que tem um lado feminino muito bonito, muito elegante, muito envolvente, como o magnetismo da própria Galadriel. A segunda nota é um químico aromático muito especial, uma nota que é verde e mentolada ao mesmo tempo, que é a Stemone. Stemone vocês podem usar de 5 a 10%, porque ela é muito potente, tem inclusive que tomar cuidado com ela, para trazer esse mundo das florestas mágicas. E a gente finaliza com uma nota do mundo do musgo de carvalho, claro, que é o Veramoss, também chamado de Evernew, que é um químico aromático, que vocês podem usar a 10%. O acorde Dama da Floresta, que é uma homenagem a Galadriel, tem então absoluto de jasmim real, Stemone, que é químico aromático, e o Evernew ou Veramoss,
que é também químico aromático, tá bom? Quem tiver solução de musgo de carvalho, fazendo ela bem diluída, a 0,5%, por exemplo, pode usar também. Mas aqui eu estou trazendo o Evernil, que é uma opção mais segura dentro do mundo do musgo de carvalho. Então, esse acorde Dama da Floresta é uma grande homenagem a Galadriel e é um pequeníssimo spoiler da riqueza e da grandeza olfativa que vocês vão poder trabalhar no evento Senhor dos Perfumes. Tudo bem? Eu espero, então, convido vocês com muita alegria para vocês embarcarem comigo, com a Regiane e com a Sheila, que estão me ajudando na organização, nessa jornada que vai levar a gente para esse mundo maravilhoso da Terra-média, das histórias dos elfos, dos anões, dos hobbits, de todos os reinos que o Tolkien retratou com tanta beleza, uma história que fala de amizade, que fala de propósito, que fala de sabedoria, de grandes lições. E aqui a gente tem a oportunidade muito especial de usar toda a beleza da perfumaria para tornar essas histórias reais olfativamente falando, tá bom? E já aproveitem esse acorde para irem se preparando para o evento, para já irem se preparando. Todas essas surpresas que eu trouxe, outras ainda virão. Não deixem de se inscrever, não se esqueçam que o primeiro lote já foi esgotado. Essa abertura agora é a abertura oficial para o público geral, porque eu já tinha feito o comunicado para os meus alunos e alunas, e agora eu estou fazendo para o público geral, tá bom? A gente está avisando agora no fim do ano, que é exatamente para vocês terem tempo de se programarem até maio do ano que vem, tanto no sentido do evento em si, quanto na questão de passagem aérea e de hospedagem. A gente tem bastante tempo para vocês poderem se preparar com muita calma. Alguma dúvida, pessoal? Talvez vocês tenham dúvida depois, não tem problema, não precisa ser agora, mas se vocês tiverem alguma dúvida, podem colocar. Hoje eu estou aqui com cheiro de bergamota, vocês devem estar vendo um reflexo verde aqui, ó. É o meu difusor com óleo essencial de bergamota. Hoje é a bergamota que é o tema. E aqui eu estou, como vocês podem ver aqui atrás, dentro da minha paleta, mergulhando nesses universos para poder bater o martelo em qual que vai ser a paleta do evento. Vai ser uma paleta bem bacana, ela vai ter aí entre 18 e 20 notas, a paleta de criação, porque a gente vai ter 3 paletas no evento, vocês vão poder conhecer 3 paletas diferentes, uma de perfumaria clássica de introdução, uma de sensorialidade ligada à obra do Tolkien, e uma de oficina de criação prática. Muito bem, Cássia, muito bem. Parabéns por ter feito. Já pensou você fazer uma água de colônia inspirada no Senhor dos Anéis? Olha que chique. Patrícia está comentando, eu sabia, Patrícia, eu sabia que você ia falar isso. Tão empolgada que já estou com ideias da inspiração para minha fragrância. Perfeito, perfeito. Já vai se preparando, porque lá no dia do evento você vai poder colocar essa inspiração em prática. Porque a hora de criar vai ser assim, nossa, muito mágica mesmo. Sem contar em tudo que vai ter, né? Com certeza, Cássia. Aproveita essa inspiração aí. Aproveita, porque realmente é muito rica. Na verdade, dá para fazer aí, cada família olfativa clássica, a gente pode adaptar ela para o Senhor dos Anéis. Eu estou esperando algumas matérias-primas novas chegarem, devem chegar na segunda ou terça, notas que talvez cheguem a fazer parte da paleta. Vai ter um abeto muito especial que está chegando para mim, que no momento que eu fizer a avaliação olfativa, estou achando que ele vai entrar na paleta, mas eu ainda não decidi. E algumas notas já estão aí batendo forte para poder participar dessa paleta. Vocês vão adorar, tenho certeza disso. A gente vai misturar natural, vai misturar sintético, vai ter nota isolada, nota complexa, vai ter aí uns cheiros que eu não vou contar nada, senão eu fico falando aqui, eu vou e conto. Por enquanto, fiquem com esse pequeno spoiler do acorde da Dama da Floresta, trabalhem nesse acorde
e já se preparem para a gente ir junto, criar essa fragrância para todos encantar lá em São Paulo ano que vem. Tudo bem? Então é isso, o link da página do evento tá aqui na descrição do perfil, para você olhar com bastante calma. Se você chegou agora no final, não tem problema, você assiste a nossa conversa depois para entender todos os detalhes desse evento, que vai ser no ano que vem. Primeiro evento presencial da FSA ano que vem, mas não o único. Só que primeiro abrindo aí com toda a grandiosidade que a obra do Tolkien merece. Daí vocês vão então se preparando a roupa, preparando a animação, preparando as ideias, como a Patrícia já comentou aqui, a Cássia também, para poder transformar todas essas histórias maravilhosas em perfumes. Tá bom? Então eu vou encerrar agora. Vocês podem tirar as dúvidas, caso tenham, aqui no Instagram ou pelo e-mail da FSA. Lembrando, fsaescoladeperfumes@gmail.com, tá bom? Eu sei que tem gente aqui que está tirando dúvida com a Sheila e a Regiane, vocês podem também tirar, que elas têm a minha autorização para poder fazer isso e para fazer as inscrições, não se preocupem. Tem uma passagem do livro O Hobbit, que eu li semana passada, e que é uma passagem tão bonita que eu vou ler de novo, embora o nosso evento seja focado no Senhor dos Anéis. Tem aquela passagem que eu li, de quando o Thorin, Escudo de Carvalho, vai falar com o Bilbo Bolseiro, quando ele está se despedindo, ele fala assim: há mais bem em você do que sabe, filho do gentil oeste. Alguma coragem e alguma sabedoria, mescladas em boa medida. Se mais de nós dessem valor à comida, à alegria e às canções, acima do ouro entesourado, este seria um mundo mais feliz. Por que eu estou lendo essa passagem de novo? Porque esse evento, ele é também um momento da gente dar valor para essas coisas bonitas e simples da vida, que estão aqui representadas na obra dele e que estão representadas também nos cheiros, nas memórias olfativas, que a gente pode usar com as técnicas da perfumaria para transformar em histórias aromáticas. Daí, eu acho linda essa passagem, porque ela resume muito um dos mundos que eu mais admiro, que é o dos hobbits, e toda essa pureza, toda essa simplicidade que é grandiosa e extremamente bela, como a perfumaria. Então, deixo essa inspiração para vocês. Então é isso. Estão oficialmente abertas as inscrições desse evento maravilhoso, que eu quero muito participar como participante, mas eu vou estar lá trabalhando, mas trazendo para vocês o melhor desses dois mundos, com todo o carinho, com todo o cuidado que vocês sabem que eu conduzo aqui o trabalho na FSA. Bom, é isso. Qualquer dúvida, entrem em contato, venham participar com a gente dessa jornada maravilhosa, e vejo vocês nos nossos próximos encontros. Agora só ano que vem, tá? A nossa próxima live é só ano que vem. A FSA em 2026 vai vir com grandes novidades, coisas maravilhosas, que a minha cabecinha já está criando aí para poder trazer para vocês, tá? Uma ótima noite, uma ótima quinta e um ótimo fim de semana. Vejo vocês em breve e vejo vocês no grupo de alunos para a gente já começar o aquecimento para o evento, tá bom? Fiquem bem, fiquem aí com a paz dos elfos e a bientôt!